Uma linda e verdejante vida a você, uma linda e maravilhosa noite, dia, madrugada. Eu não sei que hora que você vai estar ouvindo esta gravação, esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Munhoz, metafísico, numerólogo, runemal e cartomante, além de benzedor. Sejam todos bem-vindos. Este é um vídeo que a gente faz falando um pouco sobre numerologia. Aqui no canal a gente vai encontrar todos esses assuntos de numerologia, de runas, baralho cigano, tarô, oráculos no geral, espiritualidade, porque são os assuntos que eu trabalho e eu quero compartilhar aqui com vocês. Então eu creio que vai ser muito legal. Então hoje é o dia em que eu vou falar sobre numerologia. E estudando a numerologia, a gente vai estudar sobre vários aspectos. Eu vou falar da numerologia pitagórica em específico, porque é a área que eu trabalho, mas a gente vai pegar e falar de outras numerologias também. Existem vários sistemas de numerologia, eu quero abordar sobre eles mais no futuro. Eu não vejo outros colegas numerólogos abordando esses assuntos, então eu quero abordar eles com vocês. Mas hoje vamos falar do número 1. O vídeo passado... No vídeo passado eu abordei o número 9, falei um pouquinho sobre ano numerológico. O que é o ano numerológico? Hoje eu quero abordar o número 1. Não vou fazer na ordem, tá bom? Não é porque eu fiz o 9 e agora eu vou pro 1 que começou um novo ciclo, não. O número que eu acho que deve... eu vou colocar aqui para nós. Então hoje é o número 1. E vamos começar com isso. Primeiro que a gente tem que entender o que é o número 1 em termos qualitativos. Não estou falando do algarismo, que é uma quantidade, tá bom? A gente sempre vai separar isso, eu quero que tenha isso bem claro na sua cabeça. Existe a quantidade 1, existe o elemento numerológico 1. O que eles têm em comum? O algarismo. O algarismo é o mesmo para os dois, que é a representação do número 1. Contudo, na numerologia a gente vai pegar as qualidades, então é um estudo qualitativo. A gente vai falar sobre a sua psicologia, a sua influência que ela tem sobre a nossa vida e nas coisas ao nosso entorno. Então o 1, ele é o destemido, ele é o que vai à frente, que vai ser combativo, ele é a ponta da lança do guerreiro, ele é aquele que... ele é o escoteiro, né? Só para remeter ao tempo em que eu era também. Então, ele é aquele que é o batedor. O 1, ele é o batedor, ele é o que vai à frente, ele é a vanguarda. Então, as características principais do 1 são pioneirismo, empreendedorismo, ser inovador. Então, geralmente, uma pessoa que tem muitos traços desses, a gente pode ter uma noção de que ela deva ter uns muito forte dentro do seu mapa. Não significa que seu número de alma, que é aquele que reflete o que nós somos por dentro, ou o seu destino, que é como a gente caminha pelo mundo, seja 1, mas que existe uma grande presença do 1, ou também pode ser que naquele período de tempo, algum ciclo que ele esteja passando, o 1 está ali muito forte. Então essas características de ir à frente, de realização por ele mesmo, faz com que ele não espere as outras pessoas, porque ele sempre está abrindo caminho, abrindo trilha, abrindo picada, e às vezes enfrentando as coisas no peito, e sem que as outras pessoas esperem. É muito interessante que certa vez eu estava lendo sobre o número 1 e numa reunião de amigos, aquele que estão tentando decidir que pizza quer comprar, qual sabor, onde quer comprar, e a pessoa do número 1, ela meio que olhou aquilo e viu aquela indecisão, ela pegou o telefone, ligou para a pizzaria que ela queria, pediu a pizza que ela queria, né, tamanho para todo mundo, desligou, e o pessoal, quando finalmente terminou de decidir o que ia fazer, a pizza já estava chegando. Então essa é mais ou menos a característica do 1, essa impetuosidade, essa impulsividade, esse desejo de realizar as coisas
sem que as outras pessoas sejam envolvidas. É uma característica que o torna um líder. Ele tem a liderança como algo inato. Ele pode exercer de uma forma direta ou de uma forma indireta, influenciando as outras pessoas sem que prejudique, por exemplo, a imagem daquele que está acima dessas pessoas no sentido da liderança. São características muito positivas, né? O único ponto que pega no 1 é justamente esse. Ele é unitário, então ele não espera as pessoas. Então é uma grande questão o esperar as pessoas, fazer as coisas em equipe. Então geralmente ele tem um sentimento de que só ele realiza, só ele faz, só ele deve fazer, né? Não é que ele não consegue delegar tarefas, ele não consegue delegar funções. A gente vai ver mais pra frente, quando eu falar do 8, que o 8 também tem umas características assim, mas ele delega. Ele fala, você faz isso, você faz aquilo outro. O 1, quando ele não está muito bem trabalhado, ele não consegue dividir o poder. Ele se torna um ser absoluto. Então é muito comum para o número 1 ele querer concentrar as coisas todas em cima dele, ter problemas de sobrecarga, fazer tudo por ele mesmo para não ter que envolver outras pessoas, porque ele não consegue delegar a tarefa, não consegue delegar a função. Ele tem problemas de confiança quando ele não está bem equilibrado, ele não confia nas pessoas o suficiente, então ele está sempre vigiando as pessoas, ele está sempre testando as pessoas para ver se as pessoas correspondem às suas expectativas, e às vezes as expectativas do são muito irreais, tanto que às vezes nem ele consegue ir nas suas próprias expectativas. É algo que também se mistura com o número 6, que tem um toque de perfeccionismo, só que o 1 faz isso na forma de controle. Por quê? Porque se não fica bem o suficiente, ele tem que assumir e fazer somente pela sua própria força. O 1 ele pode se tornar um ser bastante solitário e sozinho. Então ele pode viver muito bem consigo mesmo, ou ele entrar numa de ser um ermitão e querer não depender das pessoas e querer morar numa cabana sozinho, sem depender. Geralmente o tem problemas de relacionamento, quando ele não está bem harmonizado. Por quê? Porque ele não consegue dividir. Ele é único, unitário, ele não consegue dividir. Então ele não consegue trazer esse equilíbrio de uma hora um manda, outra hora outro manda. Então ele não consegue ter esse 50%. Isso eu estou falando do que não está equilibrado. Que enxerga somente que só pela própria vontade, só pelo próprio esforço as coisas dão certo. E aí ele tem forte sentimento de falta de correspondência da outra pessoa. Ele tem forte dificuldade em transmitir essas tarefas. Ele acaba sobrecarregando a si mesmo e, quando não dá conta, joga em cima da outra pessoa as responsabilidades que ele assumiu. Ou seja, ele também tem um quê de responsabilidade, porque se sobrecarregou e depois vira para outra pessoa e fala assim, por que você deixou? Né? Como se a outra pessoa fosse culpada. Existem várias qualidades de eu não vou abordar todas elas, porque eu quero fazer vídeos diferentes falando dessas qualidades. Mas todo número cuja soma dá ele tem fortemente o poder do 1. Então a gente começa tendo o 1, né, o primordial. Depois nós temos o 10. Depois nós temos o 19, nós temos o 28, nós temos o 37, nós temos o 46, nós temos o 55, e eu vou parar no 55. Aí vocês continuam fazendo a conta, porque eu quero falar de 3 números nesse momento, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero falar do 10, eu já falei, do 10, do 19 e do 55. O 10, todo número na numerologia que termina com 0,
significa que é um número potencializado por uma ajuda divina. Qual divindade? Qualquer divindade, a divindade que você acha que é a sua. Então, quando você tem um com o zero, significa que você tem um respaldo de um poder divino. Significa que você é o monarca absoluto, que Deus te curou? Não. Só significa que quando você está fazendo as coisas de uma forma bem alinhada, né, sem passar por cima das outras pessoas, sabendo que você pode realizar por você mesmo, mas você tem uma condução que leva as outras pessoas junto, né, entendendo as capacidades de cada uma dessas pessoas, você tem esse zero que ele aumenta ainda mais as suas capacidades carismáticas para afetar as outras pessoas, tá? Então é um que tem uma característica de quando o bicho está pegando, ele tem um auxílio para poder se safar, por assim dizer. O segundo que eu quero comentar é o 19. O 19 é um número kármico. Eu vou fazer um vídeo só de número kármico. O 19 ele é o 1, só que é aquele 1 que em um tempo anterior, numa vida pregressa, foi muito trapaceiro. Ele cometia roubos, trapaças, furtos, ele fazia várias coisas para prejudicar as outras pessoas na desonestidade. Então, quando nós entramos no contato da energia do 19, é a energia do 1, só que esse 1 ele tem a característica de procurar ter e ser honesto. Por quê? Porque quando a gente tem uma energia 19, esse potencial kármico negativo, ele puxa muitas características negativas do número 1. Então o 19 tem uma tendência a ser muito mais solitária do que o 1, o 1 mesmo, né? Não outros 1s, então ele tem uma tendência muito mais forte a ser solitário, ele tem uma tendência muito mais forte a ser arrogante, ele tem uma tendência muito mais forte a ser prepotente, ele tem uma tendência muito mais forte a subestimar as outras pessoas em detrimento das suas próprias qualidades, afinal de contas ele é 1, então todos estão relativamente abaixo dele. Então o 19 ele vai sempre puxar para as características mais desafiadoras do número 1. Se a pessoa ou a entidade comercial, empresarial, que tem o 19 na sua numerologia, ela age de uma forma muito correta, essas tendências negativas elas não aparecem, as tendências desafiadoras não aparecem. Elas ficam mais nas tendências afirmadoras e potencializa isso. Tá? Então o 19 tem essa característica. E por último nós temos nesse trio que eu falei o 55. Todo número que é a sua repetição na numerologia a gente chama de número mestre, e o 55 é o número mestre. O 55 ele leva as características do 5, que eu não vou falar agora, tá? Porque eu vou falar de vídeo dele depois. Mas ele leva as características do 5, mas 55 é 1. Então, ele é um extremamente carismático, é um extremamente dinâmico, é um que ele envolve as pessoas para estar junto dele. Ele é um muito inovador, mas ele também, por ter uma característica mestre, ele acaba tendo dificuldade de liderar, porque todo número mestre ele leva um quê de uma responsabilidade muito maior, porque ele afeta as outras pessoas ouvem ele com muito mais facilidade, porém não acredita no seu poder pessoal, o que geralmente acontece com todo número mestre. O que acontece? As pessoas não dão ouvido, as pessoas não dão valor, ela tenta se empurrar as ordens goela abaixo. Só a opinião dessa pessoa vale. Se você tentar dar algo para essa pessoa, ela rejeita. Porque o 55 como eu falei, ele afeta várias pessoas, mas se não vem do esforço pessoal, que é uma característica do 1, se não vem do esforço pessoal, não aceita, tem dificuldade de aceitar presente, tem dificuldade de aceitar coisas. Então, não valoriza aquilo que é dado para essa pessoa, tá bom? Essa pessoa / organização ou entidade. Então, o 55 tem essa característica,
Ele é um número que afeta as outras pessoas, ele cria dinamismo, ele cria inovação para aqueles que estão ao seu redor, ele tem uma capacidade de condução muito legal, ele tem uma capacidade de resiliência e pensamentos rápidos muito incríveis, que fazem com que isso seja compartilhado com o grupo. Contudo, justamente por causa dessa energia de número mestre, ele faz isso. Ele não aceita que as outras pessoas deem coisas a ele. Ele rejeita. Ele joga fora. Ele deixa estragar. E depois fica reclamando sobre isso. Acaba gerando uma reclamação incessante com isso. Essa luz fica piscando. Tá bom. Então é isso. Esse é o número 1. Eu vou fazer outros vídeos com características diferentes do número 1 mais pra frente. Assim como farei características diferentes de outros números também mais pra frente. Beijo no coração de vocês. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal. Compartilhe com outras pessoas que gostam de numerologia. Tá bom? Que vão ter outros vídeos aprofundando cada vez mais esse mundo de numerologia. Eu não vou seguir a ordem, que nem eu falei. Não vou seguir a ordem com relação aos números. Mas eles vão estar todos aqui nessa playlist. Se você tem interesse na sua numerologia pessoal, aqui embaixo tem o meu contato, agenda, para a gente poder fazer o seu mapa numerológico e você saber se essas características estão presentes dentro de você também. Beijo no coração e fiquem todos magnificamente bem.